Agora a gente vai estudar as normas fundamentais do processo civil, que estão elencadas nos 12 primeiros artigos do CPC. Né? E por que, que o legislador colocou normas fundamentais? Expliquei para vocês. Existem princípios e existem regras estampadas aqui nesses 12 artigos. Por isso que ele optou, ao invés de colocar como princípios processuais, ele optou por utilizar o termo normas fundamentais, porque normas equivale a princípios e regras, tá? O artigo 1º do CPC, ele, na verdade, nem deveria estar aí, né? Por quê? Porque quando eu falo do artigo 1º, eu falo de um artigo meramente didático. E por que didático? Porque ele só está repetindo o que é óbvio, que é a observação, a necessidade de observar a Constituição Federal. Então, quando eu falo da Constituição Federal, quando eu falo de uma lei infraconstitucional, eu falo obrigatoriamente que todas as leis infraconstitucionais, elas precisam observar a Constituição. Então, eu chego no artigo 1º, ele está escrito o quê? O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições desse código. Precisava realmente estar aí? Não. Então, a gente vai extrair do artigo 1º exatamente o princípio da simetria constitucional. Sempre que eu tiver que interpretar uma norma processual, né, eu tenho que observar sempre à luz da Constituição Federal. Essa interpretação tem que ocorrer à luz da Constituição Federal por conta da simetria que a lei infraconstitucional deve ter com a Constituição. Beleza? O artigo 2º, ele vai extrair algo que a gente já falou hoje na nossa aula. Olha o que o artigo 2º fala. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Desse artigo, nós vamos extrair 2 princípios. O princípio da inércia e o princípio do impulso oficial. Lembra que eu falei para vocês que eu venho falando toda hora, não, aí você vai lá, provoca o Estado, ou você vai lá, ajuiza a demanda, ou você vai lá e forma o processo. O Estado, gente, a jurisdição, né, que é o poder do Estado de dizer o direito e concretizar esse direito, ela é inerte. O que isso significa? Significa que o Estado, né, a jurisdição, não vai bater na sua porta e falar assim, você tem um probleminha aí que eu possa resolver? Eu estou vendo esse probleminha aí, eu acho que eu vou resolver para você. Né? Ou você vai receber um convite, oi, eu sou a jurisdição, eu vim aqui porque quero resolver o problema da sua vida. Não, gente. A jurisdição não vai fazer isso. Ela vai estar lá de boa, né, tomando o drink dela em Cancún, esperando que, se você tiver um conflito, você a provoque. Por quê? Porque pode ser que você tenha um conflito e não queira a presença do Estado. Você pode tentar resolver esse conflito, né, por negociação, diretamente com a parte, independente da presença do Estado. Você pode tentar resolver esse conflito de forma extrajudicial. Então, a jurisdição ela só vai te atender se você provocar. E aí, a jurisdição ela atua mediante provocação e nos limites que ela é provocada. Lembra que eu falei? O que você pede delimita a atividade jurisdicional? Então, você precisa provocar. Por isso, o princípio da inércia. A jurisdição só atua mediante provocação. E aí, quando você provoca, você tira essa jurisdição da inércia. E aí, beleza. Se você provocou, você tirou a jurisdição da inércia. A partir dali, quem vai fazer com que esse processo caminhe, com que ele siga em direção a um possível resultado, é a própria jurisdição, ou seja, é o próprio magistrado. E aí ele vai impulsionar. Esse impulso é oficial. Por isso a gente fala do princípio do impulso oficial. Tá? Uma vez que provoca a jurisdição, dali para frente o processo vai seguir exatamente a partir de comandos da própria jurisdição. Por exemplo, o juiz vai mandar citar o réu, dê se vista a parte, emende a inicial, regularize a representação processual. Isso tudo são comandos que vão fazer com que o procedimento caminhe, tá? E aí o finalzinho salva exceções previstas em lei. Por quê? Porque existem alguns momentos do procedimento em que, mais uma vez, a parte vai ter que atuar para que a jurisdição dê seguimento, para que a tutela jurisdicional possa ser, então, continuada.
Por exemplo, no momento da satisfação, uma vez que transita em julgado a decisão quanto àquele objeto que você está discutindo, quanto àquele direito, para começar a parte em que o Estado vai coagir a outra parte a cumprir com aquela obrigação, você precisa peticionar, você precisa pedir, tá? É isso que o artigo 2 vai dizer. Então, a gente vai extrair dois princípios do artigo 2º, o princípio da inércia e o princípio do impulso oficial. O artigo 3º, a gente já viu o que está no artigo, parte do que está no artigo 3º. O artigo 3º diz o seguinte: não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. E esse caput, o que a gente extrai daqui? A mesma coisa que a gente extrai do artigo 5º, inciso 35, a inafastabilidade do poder jurisdicional. A inafastabilidade da prestação da tutela jurisdicional. A jurisdição ela não pode se afastar uma vez provocada. Por pior que seja, por mais tosca que seja aquela demanda, aquela questão, né, ele não pode se excluir. E quando eu falo tosca, gente, é porque tem demandas que são toscas mesmo. Por exemplo, teve um caso de uma senhora que ela sonhou que estava dirigindo, e aí ela se matriculou numa autoescola. E quando chegou no dia do treino, ela sentou no carro e começou a orar. Deus vai fazer esse carro guiar, Deus vai guiar esse carro, Deus vai guiar esse carro. E o inspetor falando, senhora, liga o carro. Não, Deus vai guiar esse carro, Deus vai guiar esse carro. E assim foi por 2 sessões. Na segunda sessão, o inspetor falou, a senhora é louca. Saiu do carro e deixou a mulher lá sozinha, sentada no carro por 1 hora, que era o valor que era o tempo do treino dela. Resultado, ela ajuizou uma demanda pedindo dano moral, porque o inspetor tinha tratado ela mal. E o juiz se deparou com esse tipo de demanda. E foi interessante porque a sentença até correu na internet, que o juiz era o Nicolite. Ele falou o seguinte, se no reino dos céus, né, ela não cometeu nenhum absurdo, no reino dos homens ela há que responder por litigância de má-fé. Então, assim, é um tipo de demanda que, sabe, é meio surreal. Dentro da visão dela, talvez ela tivesse razão. Mas se a gente for pegar uma regra geral, né, não teria. O que é litigância de má-fé? É quando você litiga, né, quando você demanda sem realmente ter razão nenhuma, né? Quando você demanda por uma situação bizarra, por uma situação absurda e que não condiz com o ordenamento jurídico. Nesse caso, se você paga uma autoescola, você paga para ter o quê? O treino. Qual é o objetivo? Você aprender a dirigir. E aí, o instrutor estava lá no primeiro dia, e a pessoa se comportou de uma maneira completamente aleatória, né? Deus não vai ligar o carro e sair dirigindo pela pessoa. Então, é você provocar a jurisdição num contexto totalmente absurdo. Isso significa litigância de má-fé. É algo que não condiz com o que você deveria pedir, não condiz com o ordenamento jurídico, não condiz com o que é real aquilo, entendeu? Ou, às vezes, você, por exemplo, litiga de má-fé é aquele que ajuiza uma demanda dizendo que não sabe onde o réu está localizado, quando ele sabe. E aí é a ausência de um comportamento médio esperado da pessoa. Tá? Entendeu? Beleza. E teve um outro caso também muito bizarro, que foi um pai e mãe moravam na mesma casa, eram casados, tinham uma filha de 3 anos, e ele ajuizou uma ação requerendo que o juiz condenasse a mulher a determinar que ela aceitasse que ele desse um celular de presente para a filha. Ele queria dar um celular e ela achava que não era o momento de dar um celular para a filha. E ele ajuizou uma ação para que o juiz condenasse ela, né, a aceitar que ele desse um celular para a filha. São coisas, gente, que chega no judiciário. Chega mesmo. Mas o judiciário, ele não pode se afastar, ele não pode negar a demanda. O que ele pode é não conceder o direito, dizer que não há direito, né? Aí a resposta dentro do ordenamento. Mas, assim, ele não pode se afastar de prestar tutela jurisdicional. E isso a gente extrai do artigo 5º, inciso 35, e vem aqui para o artigo 3º, que reforça exatamente esse princípio da inafastabilidade do poder jurisdicional.
Só que nesse artigo 3º, eu não extraio só o princípio da inafastabilidade do Poder Jurisdicional, porque ele é composto de 3 parágrafos. O primeiro é permitida a arbitragem na forma da lei. E aí, o que o legislador faz? Ele reconhece a arbitragem como jurisdição. Ele reconhece a jurisdição na esfera privada, que a gente falou na semana anterior. O que seria a arbitragem? É uma justiça privada. E aqui, no parágrafo 1º, ele reconhece essa justiça privada, tá? Então, ele vem e fala, olha, é permitida a arbitragem na forma da lei. De acordo com a legislação específica da arbitragem, você pode optar por ir para a arbitragem para solucionar o seu conflito. Mas não fica por aí. O parágrafo 2º vai dizer o seguinte: o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. E o parágrafo 3º, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimuladas por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. O que é isso? O que a gente extrai desse parágrafo 2º e 3º? A gente extrai o princípio da promoção pelo Estado da solução por autocomposição. Porque a gente não só ele promove, como ele estimula e ele determina aqueles que operam no direito estimularem a autocomposição. E é a questão do tribunal multiportas. Você provoca a jurisdição, né, buscando uma resposta do Estado, do juiz, mas muitas das vezes você consegue solucionar aquele conflito através da autocomposição, porque o que era necessário era só estimular o diálogo, tá? Então, com esses parágrafos, o legislador ele consagra aquilo que veio como orientação do CNJ em 2010, que é a Resolução 125, onde ele cria os núcleos de mediação e de conciliação dentro do Poder Judiciário, tá? E ainda a gente extrai desse parágrafo 3º o princípio do respeito ao autor, aqui não é autor não, tá, gente? Risca esse R. O princípio do respeito ao autorregramento da vontade no processo. Que lembra que eu falei para vocês que há a possibilidade de flexibilização do procedimento? Pois é, essa flexibilização ela vai estar descrita no artigo 190, em que permite que as partes possam negociar, né, os seus ônus, faculdades, obrigações, deveres, desde que na esfera do direito privado, desde que o interesse ali seja privado e não interesse público. E é um outro princípio que a gente extrai exatamente a partir dessa manifestação de vontade que o legislador trouxe no artigo 3º. Tá? O artigo 4º, ele vai dizer o seguinte: as partes têm direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Aqui a gente vai dividir esse artigo em 3 pedaços, né? Obter em prazo razoável, a solução integral do mérito e incluída a atividade satisfativa. Quando eu falo que ele tem direito a obter, né, a solução integral do mérito, eu extraio daqui um princípio chamado princípio da primazia da resolução de mérito. Ou seja, quando a parte provoca a jurisdição, o que ela quer? Ela quer uma resposta, positiva ou negativa, mas ela quer uma resposta em relação ao que ela pede. Então, qual é o objetivo? O objetivo é o alcance do mérito, é que o Estado decida o mérito. Ela não quer que o processo seja extinto antes da hora, ela não quer que o processo seja extinto sem que se aprecie o mérito, ela não quer que um recurso seja inadmitido. E, às vezes, por um vício que seja passível de correção. Então, nesse sentido, a ideia é chegar ao mérito. E se um ato for praticado, né, no processo, e esse ato for viciado, significa que esse ato tiver um defeito e for possível corrigir esse defeito, vamos corrigir. Porque a parte tem direito à solução integral do mérito, em tempo razoável, e incluindo aqui a atividade satisfativa, ou seja, a entrega desse direito, a concretização desse direito. Então, por esse motivo, por eu entender que eu preciso alcançar o mérito, a gente vai ter, né, como desdobramento a adoção do princípio da sanabilidade dos atos defeituosos. Lembra quando eu falei para vocês que um ato processual ele só vai ser nulo, só vai ser declarado nulo por decisão judicial quando ele acarretar prejuízo às partes? Porque ainda que ele tenha sido feito de maneira diversa ou ainda que ele tenha um vício, se for possível corrigir para
salvaguardar aquele ato e o próprio processo, e o próprio procedimento, a gente vai corrigir? Então, é exatamente daqui que eu extraio aquela regra, tá? O princípio da primazia da resolução de mérito, ele determina que se alcança o mérito, que se chega ao mérito. Então, ao longo desse procedimento, se um ato processual for viciado, significa dizer, quando eu falo que um ato está viciado, significa dizer que ele tem um erro, a gente vai olhar o quê? Se é possível corrigir aquele erro. Sendo possível, a gente corrige, sana aquele ato processual e segue no procedimento, tá? Claro que existem atos que não se convalidam, ou seja, que não se corrigem. Existem vícios em determinados atos processuais que eu não tenho como corrigir. A gente vai falar que não se convalida. E aí não tem jeito, tá? Um dos vícios que não se convalida, prazo. Prazo é um dos vícios que não se convalida. Se você deixa de praticar o ato no prazo determinado para a sua prática, eu não tenho como corrigir esse vício. Você perdeu a possibilidade de praticar aquele ato, ok? A gente vai estudar isso, a gente vai falar da preclusão, tá? O artigo 5º, aí vem a questão, inclusive, da litigância de má-fé. O artigo 5º, a gente vai extrair o princípio da boa-fé objetiva. O artigo 5º diz o seguinte: aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. É a primeira vez que a boa-fé vem estampada num texto legal, tá? E essa boa-fé, gente, não é a intenção, não é a boa-fé subjetiva. Até porque de bem intencionado, dizia a minha avó, o que está cheio? A minha avó dizia muito isso. De bem intencionado o inferno está cheio. Então, eu não tenho como medir, eu não tenho como fazer uma métrica da intenção da pessoa. Mas eu tenho como fazer uma métrica do comportamento da pessoa. Tá? Então, essa boa-fé objetiva aqui, que é trazida no artigo 5º, é aquela boa-fé de acordo com o comportamento médio, o comportamento que eu espero da pessoa. Imagina que eu estou num processo com você, Daniele, e aí eu viro e falo o seguinte: eu proponho um acordo para você. Não, olha só, dá para a gente fazer um acordo? Eu faço uma proposta, 4 parcelas de X. Vamos dizer, 4 parcelas de R$200. E aí você concorda com o acordo. E a gente define as cláusulas do acordo, né? Em juízo mesmo. Na audiência, o bem propõe um acordo. E aí a gente define a data para depositar o valor. O que você espera? Quando você fecha o acordo comigo, você espera que naquela data eu deposite o valor. Você não espera que eu tenha feito um acordo só para ganhar tempo e para fechar o valor de uma possível sentença. Porque se a gente fecha um acordo, a gente já limitou o valor da condenação. Porque o magistrado apenas confirma, homologa aquele acordo. E aí, no dia esperado, que você está esperando o depósito, porque você confia, né, que o depósito vai ser feito, eu não faço. Perceba que eu me comportei de maneira contrária ao esperado, certo? No direito, a gente vai chamar isso de venire contra factum próprio, que é exatamente, está escrito aqui no slide para vocês. Venire contra factum próprio é exatamente um comportamento contrário àquele esperado. E aí, eu violo exatamente o princípio da confiança. Tá? Esse é um comportamento que viola a boa-fé objetiva. Mas percebam, esse comportamento eivado de boa-fé não cabe só às partes ou aos advogados. Todos que de alguma forma participarem do processo. Então, essa boa-fé é exigida do magistrado, é exigida do promotor, é exigida do perito, é exigida de um defensor, é exigida de todos aqueles que participam de alguma forma do processo. Um outro exemplo de venire contra factum próprio, que vai trazer exatamente essa questão da boa-fé processual, diz respeito a provas, né? O magistrado, ele dispensa uma testemunha, por exemplo, ele fala, não, já estou convencido. E aí, quando ele julga improcedente o seu pedido por falta de provas. Opa! Se você dispensou uma prova dizendo que estava convencido, você não pode estar convencido de que falta prova, porque você dispensou a utilização de uma prova. Então, esse comportamento não condiz com o comportamento esperado pelas partes. E aí, o magistrado não age de acordo com a boa-fé objetiva. Tá ok? Então, isso é o que a gente extrai do artigo 5º, que é o princípio da boa-fé processual. Mas não fica só aí. O artigo 6º é um artigo super debatido, que vem causando bastante divergência no ordenamento,
né, divergência doutrinária, diz respeito ao princípio da cooperação e dever de auxílio. O que diz o artigo 6º? Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Bom, gente, que normalmente, quando você intenta um processo, você está litigando, e se são litigantes, os interesses são antagônicos. Isso não há a menor dúvida. Quando eu falo de processo, que eu falo de litigância, é óbvio que a gente tem dois interesses antagônicos. Então, cooperar em que sentido? Cooperar com o processo. Ótimo. Só que a gente tem uma corrente doutrinária muito forte, defendendo essa cooperação, defendendo, inclusive, um comportamento mais ativo por parte do juiz nessa cooperação também. E, por outro lado, nós temos um movimento que vem crescendo, que é o movimento do garantismo processual, que defende exatamente que essa cooperação por conta do magistrado, esse ativismo por conta do magistrado, ele deve ser observado com cautela. Por que isso? Porque haveria uma linha muito tênue, no sentido de que o magistrado, ao cooperar, ele estivesse agindo, né, exercendo uma função que não lhe cabe. Vou dar um exemplo disso. O professor Daniel Mitidiero, que escreve junto com Marinoni, tem uma passagem do livro dele que ele fala o seguinte: a tutela provisória antecipada, ela não pode ser concedida de ofício. Nenhuma tutela provisória ela pode ser concedida de ofício. Por que ela não pode ser concedida de ofício? Porque se essa tutela for concedida e causar algum dano para a parte que vai ter que cumprir a tutela, ao final do processo, de repente, for julgado improcedente e descobrir que aquele que pediu a tutela não tem razão, se causou algum dano para outra parte, esse que não tem razão, ele tem a obrigação de reparar esse dano. Então, se o magistrado concede de ofício, como é que a parte vai, se responsabilizar pelo dano causado? Por esse motivo, uma tutela provisória, seja antecipada ou seja cautelar, vocês vão estudar melhor isso em processo civil 1, ela precisa ser requerida pela parte. Tá? O que é uma decisão de ofício? Uma decisão de ofício é aquela que é concedida pelo julgador sem que a parte provoque. Tá? Só que, nesse caso, eu preciso da provocação da parte para que ele conceda uma tutela provisória, antecipada ou cautelar. E aí, de acordo com o Daniel Mitidiero e o Marinoni, o magistrado, se ele identificasse no caso concreto que ali caberia uma tutela provisória, ele poderia, baseado na cooperação, intimar a parte e perguntar se ela não gostaria, de requerer a tutela. Gente, pergunto eu para vocês. Se você está num processo e o juiz te intima para perguntar se você gostaria ou não, de requerer essa tutela, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? E detalhe, pensem dos dois lados. Pensem como aquele que vai se beneficiar e pensem como aquela parte contrária. O que vem na cabeça de vocês? Mas olha só, gente, é legal, para quem vai... se o juiz me intima e pergunta se a parte não quer requerer uma tutela provisória, de antemão, o que vem na minha cabeça é, o juiz vai conceder a tutela provisória. Só tem um detalhe. Você não acha que essa função de analisar e saber se deve ou não requerer uma tutela provisória cabe ao advogado? O juiz não precisa ser imparcial. Não houve pedido. O juiz te intima para perguntar se você não quer uma tutela. Será que o juiz está exercendo a função de juiz nesse momento? E é exatamente nesse ponto que a corrente garantista vem firmando a posição. Ela fala o seguinte, olha só, no momento em que o juiz, ele analisando o processo, ele intima a parte e diz, olha, aqui caberia uma tutela provisória, você não quer? Ele está ali exercendo, ele está deixando de exercer a função de juiz e está exercendo a função de advogado. E quando ele exerce a função de advogado, ele está sendo parcial para um lado.
E aí ele viola a imparcialidade que é natural do magistrado, em nome dessa cooperação, entendeu? Então, o que eu trouxe aqui para vocês é uma corrente que defende que isso deveria acontecer, e uma outra corrente dizendo o seguinte: isso viola a garantia, a garantia fundamental do processo, isso viola garantias processuais. Porque no momento que eu estou num processo e o juiz intima a parte contrária para perguntar se ela não quer uma tutela provisória, naquele momento eu já boto meu pé atrás. Porque eu já parto da premissa de que aquele advogado está exercendo a função que não é dele. Ele pode até não ser imparcial no sentido de falar assim, eu entendo que essa parte tem razão. Ele pode até nem estar sendo imparcial, mas ele está sendo imparcial. Ele está exercendo uma função que não lhe compete. Tem um texto muito bom que eu vou estar disponibilizando para vocês, se eu já não disponibilizei, que é do Passo Cabral, que é Procurador-Geral da República, que ele trabalha exatamente a diferença de imparcialidade e impartialidade. E a impartialidade tem a ver com a função exercida. E é uma linha muito tênue. Então, em nome da cooperação, eu tenho que ter um cuidado, sabe? De saber até que ponto aquele magistrado está exercendo a função de magistrado, ou ele está deixando de exercer a função de magistrado para exercer a função de advogado. Então, se a gente fala de impartialidade, a gente fala de competência funcional. E se a gente fala de imparcialidade, a gente fala da pessoa do juiz, tá? Eu vou colocar esse texto para vocês fazerem uma leitura, que esse texto é muito bom, e ele traz exatamente a distinção dessa imparcialidade e dessa imparcialidade. Tá legal? E aí, esse princípio da cooperação, para quem quiser se aprofundar, eu vou estar colocando esse texto para vocês, né? Mas super vale a pena vocês pesquisarem um pouco mais esse princípio da cooperação, porque nós temos correntes divergentes, né? E uma defendendo exatamente essa garantia do processo. Tá? Eu vou colocar esses dois textos para vocês, que eu acho que vocês vão gostar. O artigo 7º, por sua vez, ele vai tratar a igualdade processual, que nós já falamos, que é o princípio da isonomia, tá? No sentido de quê? De eu ter essa paridade de tratamento entre as partes. As partes têm que ter as mesmas condições dentro do processo, tá? E aí que eu repito exatamente o que a gente falou lá no artigo 5º, quando a gente falou do princípio da isonomia. O artigo 8º, ele vai trazer um mix de princípios. Na verdade, o legislador aqui no artigo 4º, no artigo 8º, ele vai trazer a promoção. O ponto cerne do artigo 8º é a promoção da dignidade da pessoa jurídica. A dignidade da pessoa humana, desculpa. Ele fala o seguinte: ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, que está ligada à lei de introdução às normas do direito brasileiro, resguardando e promovendo a dignidade humana. Essa é o ponto máximo quando se aplica o ordenamento jurídico, a promoção da dignidade da pessoa humana, tá? Observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência, que são princípios da administração pública. E a gente começa a falar também da eficiência do processo, tá? Até que ponto um processo tem que ser eficiente? E eficiência tem a ver exatamente com essa demora excessiva. Eu não tenho. E aí, a eficiência está ligada também à razoabilidade da prestação jurisdicional. Percebam que os princípios, eles se interligam. Tá ok? E aí, eu vou ter um processo, quando eu falo de eficiência, eu tenho um processo como instrumento voltado para a concretização da tutela desses direitos. Ok? O artigo 9º, ele vai reforçar o princípio do contraditório que a gente falou lá como princípio constitucional, né? O que o artigo 9º vai falar? O artigo 9º coloca: não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Então, os atos do processo precisam ser de conhecimento das partes para que elas possam se manifestar. E esse contraditório, em alguns casos, ele vai ser feito de maneira diferida. O que isso quer dizer? Bom, eu não posso decidir sem antes permitir que as partes se manifestem.
Mas, em alguns casos, eu não tenho como esperar a manifestação da parte, porque eu posso prejudicar o próprio direito. Como, por exemplo, uma pessoa está precisando ser internada e o plano de saúde não autoriza. Não dá para o magistrado primeiro ouvir o réu, para depois conceder a tutela. Então, ele vai conceder a tutela antecipada, de maneira provisória, com aquilo que ele tem na mão, os instrumentos que ele tem para análise na mão. Ele vai conceder e ele vai permitir o contraditório no momento posterior. É o que a gente chama de contraditório diferido, tá? Mas esses casos de contraditório diferido, no sentido de que o magistrado primeiro decida, para depois ouvir a parte contrária, é exceção, tá? Não é ocorrido em todos os casos. Apenas nas questões de urgência, nas questões de tutela da evidência, que vocês vão estudar mais adiante, tá ok? Então, são algumas situações específicas que vai autorizar o julgador a decidir e exercer e permitir o contraditório no momento posterior. Claro que nesse contraditório a parte pode recorrer, a parte pode mostrar para o magistrado uma outra realidade e essa tutela provisória pode ser revogada, tá? Mas a regra é, tudo o que acontece no processo precisa ser realizado o contraditório prévio, ou seja, a parte precisa se manifestar primeiro para depois o magistrado decidir. Excepcionalmente, em algumas situações, esse contraditório pode ser diferido. O que significa isso? Ele ser exercido no momento posterior à decisão, ok? Entendeu? Então, assim, a gente tem a questão de medicamento, que muitas das vezes é decidido, depois vem exercer o contraditório, questão de internação, questão de exames, às vezes na própria internação a pessoa precisa fazer uma cirurgia e o plano não autoriza, então tem questão de cirurgia, que acontece muito isso, né? Às vezes vem a óbito e você não tem muito o que fazer. E aí o magistrado não precisa mais autorizar a cirurgia, autoriza agora o enterro, porque perdeu o objeto. Esse artigo 9º, ele não vem sozinho, ele é reforçado pelo artigo 10º. Lembra que eu falei para vocês que no ordenamento ele não permite, ele não autoriza que o magistrado decida no sentido de surpreender a parte? Pois é o que a gente extrai do artigo 10º, que fala o seguinte, deixa eu baixar aqui para ler o artigo. O artigo 10º vai dizer o seguinte, o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição, isso quer dizer, nem em primeiro grau, nem em sede de tribunais, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre o qual deva decidir de ofício. Então, mesmo que seja uma matéria que ele pode decidir sem provocação da parte, ele não poderá fazê-lo sem primeiro, né, dar às partes condição, exercer o contraditório, para que as partes possam se manifestar. É vedado ao magistrado proferir decisão surpresa. A parte alega a parte ré alega B e ele vem com W. Ele pode até entender que é W, mas antes dele decidir o W, ele precisa intimar as partes para que elas falem de W. Eu costumo dizer que é vedado decisão Kinder Ovo. O juiz não pode proferir decisão Kinder Ovo, aquela decisão que vem com a surpresa no meio, não pode, tá? Obrigatoriamente, ele precisa levar aquele fundamento que ele entende como correto, como o mais coerente do ordenamento jurídico para aquele caso concreto. Antes dele decidir, ele precisa permitir que as partes se manifestem a respeito. Ele precisa estimular o debate acerca daquele fundamento, tá? O artigo 11 é uma repetição exatamente do princípio da publicidade e da motivação constitucional, porque você precisa, né, ele confirma que o processo é público e que o magistrado precisa fundamentar as decisões dele, e aí ele fala, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade, tá? Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes, dos seus advogados, defensores públicos ou Ministério Público, em virtude da publicidade restrita. Então, não é, às vezes você, quando for estagiar, você vai assistir uma audiência de família, mas para isso você precisa de autorização prévia do magistrado e das partes, porque determinadas audiências você não vai poder assistir, tá? Então, ele só reforça aqui, e vocês podem pegar esse artigo 11, já para fazer uma combinação que vocês vão ver lá na frente, onde está escrito, fundamentada todas as decisões, puxa uma seta, e combina com o artigo 489, parágrafo 1º. Vocês vão ver esse artigo quando vocês estudarem procedimento comum,
tá? Quando vocês forem estudar sentença. Aí combinem com esse artigo que eu coloquei no chat para vocês, tá? Bom, o artigo 12, gente, é uma regra, né, que fala da ordem cronológica dos julgamentos. Esse artigo 12 não venceu na prática, e desde que o Código foi aprovado a primeira vez, existiu muita discussão em torno dele. Por quê? O que ele fala? Ele fala que, à medida que o processo vai à conclusão do juiz, na mesma ordem, ele deve sair da conclusão com a decisão. O problema é que essa regra descrita pelo legislador, ela invadiu a competência do próprio Poder Judiciário, principalmente a administração de gabinete. Você não pode determinar que um processo entre e saia na mesma ordem, porque cada processo é um processo em específico. E existem processos que precisam de que o juiz debruce mais tempo nele para estudar, e existem outros processos que são mais rápidos, que são coisas mais rotineiras. Lembrem sempre do processo de despejo e do processo indenizatório em virtude de ato ilícito, né? Então, eu não posso, porque se eu determino que essa ordem se mantenha, muitos processos que são fáceis de serem julgados vão demandar mais tempo se eles forem julgados só após aquele que demanda o maior estudo do magistrado. Então, esse artigo, ele foi alterado antes mesmo do Código entrar em vigor. No primeiro momento, a redação original dele era no sentido de que os juízes deveriam obedecer à ordem cronológica. E aí, com a alteração que foi feita, ele já se transformou numa situação de preferência. Olha, de preferência, ele deve seguir a ordem. Vai ser analisado pelo magistrado. Tá? E aí se discutiu se o magistrado, né, pulando essa ordem, se ele deveria justificar por que ele está julgando aquele primeiro ou não. Só que isso demandaria mais tempo, e um tempo desnecessário, para uma justificativa desnecessária. Então, na verdade, esse artigo 12, gente, eu não vejo na prática, ele não ocorre na prática, tá? Os magistrados não justificam por que estão julgando aquele processo antes do outro. Na prática, isso não acontece, tá? Principalmente depois da pandemia, nesse universo pandêmico que o judiciário está trabalhando, isso não acontece mesmo. Então, apesar de constar lá, né, como norma fundamental essa ordem cronológica, a partir do momento que sofreu alteração na redação e se colocou que preferencialmente seria, né, os processos seriam julgados dentro dessa ordem cronológica, isso, de fato, não ocorre. E é inviável de ocorrer, tá? Ainda mais, pensem num juízo, num gabinete, onde trabalhe com mais de 80 mil processos. Então, realmente, isso não ocorre. Tá legal? E aí, com esse artigo 12, a gente finda a nossa aula de hoje e eu deixo a reflexão da semana, que é exatamente, né, tente mover o mundo e o primeiro passo será mover a si mesmo. E até a próxima semana, se Deus quiser.